Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa apresentação de hoje é a apresentação para a obtenção do título de especialista, na pós-graduação em proteção em sistemas elétricos de potência. Meu nome é Ramon Romeu Alidia, hoje é dia 31 de maio de 2020. Então, o nome do trabalho é Impacto na inserção de geradores distribuídos nos ramais de distribuição de energia, no aspecto da proteção. Então, sou pós-graduando em proteção em sistemas elétricos de potência. O artigo foi apresentado à Faculdade CEGESP, com a orientação da professora Edna Mendes de Oliveira, como requisito parcial para obtenção do título especialista em proteção em sistemas elétricos de potência em Cuiabá, no ano de 2021. Então, para que a gente possa entender toda essa questão do impacto que a gente está tentando demonstrar aqui nesse trabalho, nós temos que entender algumas coisas antes da gente entrar propriamente dito na problemática. Tá? Então, quando nós falamos no sistema de distribuição, seria toda a rede que estaria conectada, que levaria a energia da subestação de energia até o nosso cliente final. Então, essa conexão seria o sistema de distribuição, ele distribui a energia. E aí, um dos causadores, é o que o grande idealização desse trabalho, é a descentralização da geração, que a gente chama de geração distribuída, que desde 2012 permitiu que os consumidores pudessem instalar em suas residências os geradores distribuídos. E isso traz alguns impactos à rede, propriamente dita, vamos dizer assim, a rede de distribuição, no caso, o sistema de distribuição. Existem premissas que devem ser adotadas e devem ser tomadas precauções com essas inserções de novos geradores. E para isso, para que a gente resolva essa questão, a gente tem que entender a filosofia de proteção, bem como a coordenação e a seletividade, que é o processo da proteção nos sistemas. E aliado a essa questão, nós temos que pensar em quais problemas que essa rede vai ter com a inserção desses geradores. E aí a gente tem uma premissa de várias coisas, como queda de tensão, alteração no fluxo de potência, a corrente fluindo para o lado oposto ao que é inicialmente visto, e outras condicionais que o sistema tem de premissa de funcionamento. Então, quando a gente fala de sistema de distribuição, resumidamente, a gente pode considerar que é um sistema responsável pela entrega de serviços de eletricidade à população brasileira e opera sob concessão, autorização ou permissão do Estado. Então, ele reúne aí vários órgãos e empresas, a fim de atender essa demanda de energia, que seja ela com confiança, segurança, qualidade e uma modicidade tarifária. Então, em resumo, a gente precisa ter um sistema flexível e que atenda essa carga com qualidades mínimas desejadas perante o sistema. E quando a gente trata do sistema de proteção vinculado ao sistema de distribuição, ele tem que atender a seletividade, tem que ser rápido, tem que ser sensível, tem que ter segurança na atuação e tem que ter economia. E por que faz tudo isso? Para que a gente possa atender alguns requisitos que sejam eles: diminuição do desligamento acidentais, aumento da vida útil de materiais e equipamentos, diminuição nos custos aplicados em correções, maior segurança para o sistema elétrico, profissionais e população, que é um conjunto todo, a gente tem que estar sempre envolvido todos os processos, aumento do faturamento e venda de energia elétrica por parte das concessionárias, redução do tempo de interrupções, isolando a menor parte, que aí no caso seria uma questão de seletividade, e facilitar a busca e a pesquisa dos defeitos do nosso sistema. Então a gente tem que olhar muito bem isso para que a gente consiga determinar todo o nosso sistema. Então, quando a gente fala dessas proteções, a gente precisa pensar numa filosofia, ou seja, como vai funcionar? E a consistência dessa técnica é selecionar, aplicar, coordenar e ajustar vários equipamentos e dispositivos do sistema elétrico, de forma a guardar entre si uma determinada relação, tal que qualquer anomalia que esteja no sistema ela possa ser isolada e removida sem que as outras partes sejam afetadas. Então, o sistema tem a finalidade de isolar a menor parte possível do sistema no caso de uma falta ou falha, e efetuar esse isolamento. E para que a gente entenda esse processo, existem duas palavras muito importantes aí, que são seletividade e coordenação. Seletividade é essa questão de selecionar
o equipamento estiver mais próximo da falta, ou seja, sempre buscar isolar o equipamento que for a menor rede possível de onde está ocorrendo a falha e que possa estar isolando totalmente essa falha. Bom, e outro item seria coordenar, ou seja, fazer uma atuação em formas sequenciais de proteções que estão em sequência, que esse é algo muito importante quando nós trabalhamos com coordenação. E quando a gente fala, para levar essa problemática, né, nós estamos falando da descentralização da energia. Então, a partir de 2012, foi permitido pela ANEEL, né, pela 482, uma regulamentação aí que está há mais de 9 anos aí já em funcionamento, em validação, e permite que os consumidores instalem até certo limite em suas residências e empresas e comércios e tudo mais, essa energia, e possam consumir no local ou em outro local que tenha o mesmo CPF ou CNPJ. Então, ou seja, se a gente for pensar na geração descentralizada, o que seria? É uma Itaipu. Então nós estamos falando de uma grande usina que fica num local distante. E essas pequenas geradores estão diretamente conectadas na carga, ou seja, lá no final da rede. E a grande preocupação que traz para o nosso sistema é que houve um crescimento muito vertiginoso. Então nós estamos aí, vamos usar o exemplo aqui, 2017 para 2018, é o dobro. Houve mais que o dobro, na verdade, 3 vezes a mais de aumento na quantidade de potência instalada, né? Então, esse é um dado que eu trago aqui, a geração distribuída em Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, esse gráfico ele exemplifica muito o que a gente precisa ter de condicionantes, né, e observar que isso está acontecendo e cada dia mais nós temos mais instalações no sistema. E todas as instalações que ocorrem no sistema, a gente tem que ter uma ideia de quais problemas que ela podem vir. E a grande pergunta é, em vista da proteção, o que isso vai causar? Então nós temos que tomar cuidado com a distorção harmônica, as variações bruscas de tensão, variações bruscas de corrente. Nós temos que observar a variação de frequência, sistema de antilhamento, ajuste da faixa de operação das grandezas elétricas, injeção ou absorção de reativos, a qualidade de energia, qualidade no fornecimento de energia, coordenação e seletividade. Então eu tenho que olhar N fatores para que esse sistema possa se instalar da melhor forma possível, de uma maneira que as redes que estão aqui instaladas, que inicialmente elas foram padronizadas e pensadas para apenas em um sentido, né, de fluir a corrente e uma certa condição, né, de corrente de carga dessa linha, eu vou ter uma distorção, eu vou ter uma diferença. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, eu preciso me atentar a esses fatos. Então nesse trabalho a ideia principal é mostrar a coordenação e seletividade de uma maneira assim do problema em si e possíveis soluções que podem ser feitas. Então, para que a gente possa fazer essa análise, eu utilizei o ATP-Draw, que é um software de simulação, né? E o sistema que eu utilizei foi com 2 linhas de distribuição, com 3 cargas iguais em 3 barras diferentes, ou seja, em 3 locais diferentes, com uma conexão com a distribuidora, que seria o que está ali representado como uma fonte de tensão, distri 1, no caso. Bom, e os dados que foram utilizados nessa simulação estão aqui representados, né, como a resistência, a indutância, a resistência de ohms por fase, qual é o nível de curto-circuito de todas essas fontes, qual é a potência nominal estimada para cada uma dessas fontes, para que a gente tenha uma ideia na simulação e o que ela vai nos trazer. Bom, e para que a gente consiga enxergar as nuances de coordenação e seletividade que eu estou trazendo aqui para vocês, eu montei aqui 4 casos específicos. Um caso 0, que seria um sistema sem nenhum gerador distribuído, ou seja, uma operação normalizada, igual era antes da normativa. Caso 1 seria um sistema sem nenhum gerador distribuído, com ocorrência de uma falta trifásica na barra 2. Que a grande questão de proteção é quando tem uma falta, então é nesse ponto que nós vamos analisar. No caso 2, o sistema com gerador distribuído é acoplado na barra 2, com a ocorrência de uma falta trifásica na mesma barra. No caso 3, um sistema com 2 geradores distribuídos acoplado em cada uma das barras 2 e 3, com a ocorrência de uma falta trifásica na barra 2. Então,
a ideia é a gente fazer uma simulação aqui que traga um sentimento e uma noção dos problemas que podem ocorrer nesse Bom, essa é a representação do sistema, que é bem parecido com o que eu mostrei inicialmente. As tensões, elas estabilizaram nesses valores, né, 19 kV. Cabe salientar que aqui não é tensão linha-linha, é a tensão de pico, no caso da nossa tensão fasear, aqui no caso, como eu peguei como exemplo. Como é um curto trifásico, é um curto simétrico, então não vai ter problema nenhum, eu posso analisar apenas uma das fases. E não vai ter nenhum desbalanço, porque todas as cargas são balanceadas. Então é bem tranquilo quanto a isso. Então essas são as tensões que nós encontramos. As correntes na fase A, né? Em cada um dos trechos, que é o trecho B1 e B2, e o fluxo a gente vai ter de B1 para B2 e de B2 para B3. E ali está os valores, né? 440 amperes para fluxo B1 e B2, e do fluxo B2 e B3, 216 amperes. Isso é para a gente trazer uma ideia do que eu iria coordenar essa proteção. Então, quando a gente pensa em proteção, eu vou ter que simular esse caso e trazer quando ocorre cada uma das faltas no sistema. Para que a gente tenha uma ideia, né? Então no caso 1 a gente coloca uma falta trifásica ali na barra 2 e a gente analisa o que acontece. As tensões, elas caem, nós temos aí tensão 0 na barra 2 e na barra 3, de maneira que a gente consegue entender e demonstrar essas questões, né, do quanto nós estamos utilizando aqui. Então as correntes, nós vamos ter aí 2.400 amperes, né, do fluxo B1 e B2, e como o curto é na fase B2, né, na barra B2, nosso curto é nesse ponto, então a tensão ali vai ser 0, é um curto franco, né, então a tensão 0. Desse modo, a corrente não circula entre as barras B2 e B3. Então, o sistema agora, se eu colocar o gerador distribuído nessa fase, o que acontece? A mesma coisa, né? As tensões elas sobem um pouco, eu tenho um gerador distribuído no local, é uma tensão de 17 kV e uma tensão de 3 na barra B3, que eu não tenho, né, esse gerador na barra 3, então ali é um resquício que ficou de tensão no nosso sistema. E o que isso nos traz, né? Continua da mesma forma, então o sistema está vendo o problema da mesma jeito. Então, quando eu tenho curto-circuito, toda a corrente ela continua passando pelo fluxo B1 e B2 e esse fluxo não foi alterado. Logo, não tenho problema nenhum com a minha proteção que eu tivesse ali, né, entre as proteções entre a barra B1 e B2, ela estaria vendo esse defeito. E a gente pensa nessa proteção em B2 e B3, né, no mesmo sentido, de B2 para B3. Então isso a gente precisa olhar muito bem quando a gente coloca os geradores. Já no caso 3, nós estamos colocando aqui mais uma fonte. A gente acrescenta uma fonte, um gerador distribuído, né, na última barra do meu sistema. E o que isso interfere? É isso que nós vamos ver agora. Nós temos uma ideia, né, do que nós estamos pensando e até onde nós vamos em relação a essa condição. Então, as tensões, a gente pode ver que há uma mudança drástica aqui entre as tensões. No final, a gente compara todas elas. As correntes, lembrando que no item anterior, no caso 2, a gente não tinha uma corrente circulando entre a barra B2 e B3. Nesse momento, eu tenho um fluxo contrário e é uma corrente que flui de B3 para B2. Então, ela inverteu o sentido da corrente. Então, é esse momento que a gente precisa olhar a essa proteção que está alocada entre as barras B2 e B3, se ela está coordenada e seletiva para esses casos. E eu preciso estar bem observando isso. Então, se eu for comparar todas elas, nós temos que as correntes, né, entre os casos, né, as tensões pré-falta e tudo mais, eu vou ter uma diferença pequena entre as tensões, eu vou ter uma diferença grande entre as tensões pós-falta, no caso 3, que é onde eu tenho um gerador distribuído na barra 3, aí eu tenho uma significância de tensão. A mesma coisa acontece com a corrente pós-falta. Então, a corrente entre B2 e B3 ele é 0 em dois casos, e no caso 3 eu vou ter uma corrente significativa para essa questão. Então, eu preciso estar observando muito essas questões que eu estou trazendo aqui, e aqui justamente é o que eu quero trazer. Quanto mais geradores no sistema eu tiver,
mais complicado fica a proteção porque há uma inversão dos fluxos de potência. E aí cabe lembrar que cada sistema, cada gerador tem o seu nível de curto-circuito. E ele pode colaborar favoravelmente ou desfavoravelmente ao sistema em relação ao nível de curto. Então eu preciso me atentar a essas questões. E é nisso que eu quero trazer e chamar a atenção, né? Então, diante disso que nós colocamos aqui, do que foi proposto, tá? Conclui-se que os geradores distribuídos trazem ao mesmo tempo benefícios, que eles melhoram as tensões, e problemas na rede, que todos devem ser observados e levados em consideração no ato do desenvolvimento do projeto da proteção dos ramais. Ou seja, não basta que eu pense só em cargas hoje. Eu preciso pensar nos dois caminhos. Eu preciso pensar tanto numa instalação de um gerador quanto somente nas cargas. Então eu preciso ter esse contraponto na hora de trazer essa ideia. Bom, e a gente comprova que quando mais geradores eu tenho no sistema, maiores nuances ele vai trazer, maiores pontos ele vai trazer de contrapartida. Então, esse ramal B2 para B3 era um ramal que inicialmente ele não tinha nada, ele não via nenhuma falta, quando a falta é em B2. E é claro, né, nós estamos trazendo aqui um exemplo linear, e quanto mais complexo for o sistema, ou seja, se ele passar a ser anel e tudo mais, eu vou ter que ter mais opções de análise para isso. No sistema em anel eu tenho múltiplos caminhos, né, para essa corrente fluir durante uma falta. Então eu preciso analisar todos os caminhos possíveis de acordo com cada uma da falta para poder isolar ela completamente. E é claro que a gente tem que chamar muita atenção que perante a norma todos os geradores têm que ter proteções. E aqui o fato que eu trago é que com o maior número de instalações, né, ocorrentes, né, podem acontecer que essas proteções locais estejam mal configuradas e isso pode trazer problemas. Aí isso que traz essa questão. Então eu preciso ter um controle muito grande nas proteções de cada um dos geradores. Então essa é a grande questão que a gente traz. Essa foi a ideia, esse foi o trabalho que eu consegui fazer em relação a essa questão de proteção. Para um novo trabalho nós podemos aqui trazer modelagem, né, dos inversores de frequência, que nós falamos um pouquinho da geração de energia solar, e aí outros tipos de geradores, né, geradores assíncronos ou síncronos, trazer essas máquinas, esses exemplos, para que a gente possa estar traduzindo isso e exemplificar melhor todo o nosso sistema. Então eu preciso ter muita atenção a isso, porque muda totalmente os parâmetros de proteção. Esses foram o referencial que eu utilizei e agradeço por todo esse momento e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um abraço.